Bom, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje, mais uma vez, realizando uma análise de exercício, utilizando o computador aqui, né, com vocês. Então, hoje a gente vai buscar entender o porquê que a elevação pélvica, que é o exercício que está sendo mostrado aqui na tela para vocês, por que que ele produz uma atividade eletromiográfica maior, por exemplo, em relação a exercícios mais tradicionais, como agachamento e levantamento terra, por exemplo. Então, olha lá. O indivíduo, ele executa, quando faz elevação pélvica, uma extensão do quadril na fase concêntrica de movimentos. Deixa eu botar aqui no início do vídeo, olha lá. Faz a extensão do quadril e a resistência, ela produz a flexão do quadril. Lembrando como é peso livre, a resistência ela está no sentido de direção vertical e na direção de cima para baixo. Então, a resistência é que proporciona o movimento de flexão do quadril e o indivíduo vence a resistência fazendo uma extensão do quadril. E como faz a extensão do quadril, tem um envolvimento dinâmico dos músculos extensores do quadril, obviamente, que são quem? Os isquiotibiais, os que são biarticulares, e principalmente o glúteo máximo, que é o principal extensor do quadril. Mas vários estudos mostram o porquê, melhor dizendo, vários estudos mostram que a elevação pélvica, sendo ela feita com barra, sendo ela feita com N variações, com rotação externa do quadril, ela proporciona uma atividade eletromiográfica maior para o glúteo máximo, analisando especificamente agora o glúteo máximo, em relação ao agachamento, por exemplo, que não citei no começo da minha fala, e levantamento terra, entre outros exercícios mais clássicos, como a passada, por exemplo, também. E aí, pessoal, a gente tem que entender dois fatores que parecem explicar essa maior atividade eletromiográfica. Tem um estudo que é de 2001, o que que ele identificou lá? Ele identificou que quando o indivíduo faz uma extensão do quadril e ele atinge a posição zero, que é mais ou menos dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui as minhas anotações aqui. Deixa eu botar aqui em vermelho para vocês. Quando ele atinge praticamente 0 graus de extensão do quadril, que ele classificou como uma extensão total do quadril, o que que ele conseguiu identificar no dinamômetro? O dinamômetro é o instrumento que mede a capacidade de torque de uma articulação e, consequentemente, do músculo. Então, o que que foi observado lá? Que quando os indivíduos atingiam 0 graus de extensão do quadril, foi o momento que se proporcionou, ou onde o glúteo conseguiu produzir maior torque, e, consequentemente, foi o momento onde se produziu a maior atividade eletromiográfica muscular por glúteo máximo. Então, uma das explicações do porquê que a elevação pélvica proporciona essa maior atividade eletromiográfica muscular em relação, por exemplo, ao agachamento, é que ao longo da amplitude de movimento e no final da extensão do quadril ainda se tem um torque significativo, ou seja, quando o glúteo está mais encurtado, ainda a resistência consegue produzir um torque de flexão do quadril, contrário ao movimento do glúteo. E isso exige muito fortemente do glúteo, ou seja, como o glúteo está bem encurtado nessa posição e ainda se tem um torque resistivo produzido pela resistência e ação gravitacional, obviamente, para fazer a flexão do quadril, é o momento onde o glúteo tem maior atividade, ou seja, o glúteo ele é muito exigido durante a elevação pélvica quando está em uma posição muito encurtada, que é a extensão total do quadril, que é os 0 graus que nem eu tentei representar aqui nessa linha vermelha. E isso, pessoal, leva, então, ao maior recrutamento de unidades motoras e maior frequência e disparo dessas unidades motoras e, consequentemente, repercute numa maior atividade eletromiográfica muscular para o glúteo em comparação, por exemplo, ao agachamento. Então, pelo fato, repetindo aqui, reforçando essa ideia, pelo fato de ter resistência quando o glúteo está mais encurtado e é o momento que ele consegue produzir mais torque e atividade eletromiográfica muscular, ou seja, a elevação pélvica permite que se entre nesse momento da amplitude de movimento, né, e ainda essa resistência consiga produzir torque quanto o movimento de extensão, isso parece explicar também, é um dos fatores que explica essa maior atividade eletromiográfica para o glúteo em relação ao agachamento. Outro fator, pessoal, que explica esse maior comportamento de atividade eletromiográfica muscular é em relação ao outro extensor do quadril, outro grupo extensor do quadril, que são os isquiotibiais. Lembrando que os outros extensores do quadril, que participam desse movimento são os músculos que compõem o grupo dos isquiotibiais, que são biarticulares. Quais são eles? Semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral cabeça longa. A cabeça curta não participa da elevação pélvica, por quê? Porque é monoarticular, participa somente da flexão do joelho.
Então, olha lá. Como o indivíduo está com 90 graus de flexão de joelho, obviamente, tem variações da elevação pélvica, onde o indivíduo pode executar com o joelho mais estendido. Isso repercute no quê? Isso repercute numa maior participação dos isquiotibiais. Vocês vão entender depois o porquê. Quando o indivíduo faz também com o joelho mais estendido, repercute numa menor participação do músculo quadríceps. Sim, o quadríceps participa da elevação pélvica também, com uma menor intensidade, com menor trabalho desses músculos. Vasto lateral, vasto medial, reto femoral e vasto intermédio. Mas, como o indivíduo classicamente executa a elevação pélvica com flexão do joelho de praticamente 90 graus, os isquiotibiais, eles têm um grau de encurtamento no joelho. Como, lembrando a relação comprimento e tensão, quando o músculo encurta, diminui sua capacidade de produzir torque, quanto mais encurtado o músculo, menor a capacidade de produzir torque e, consequentemente, menor sua contribuição ao movimento que vai ser executado. Então, como os isquiotibiais são também biarticulares, esses três que eu comentei para vocês, semitendinoso, reforçando, semimembranoso e bíceps femoral, cabeça longa. Então, quando o indivíduo flexiona o joelho previamente, já há um encurtamento dos isquiotibiais. Quando o indivíduo vai ascendendo na fase concêntrica do movimento, ou seja, executando a fase ascendente do movimento, que é vencer a resistência, que é a extensão do quadril, o que acontece? Os isquiotibiais eles vão encurtando ainda mais, só que agora eles vão encurtando na articulação do quadril, nessa articulação aqui, ó, desenhar para vocês para ficar mais claro. Ou seja, os isquiotibiais já estão previamente encurtados no joelho pela flexão de 90 graus, e também, ao longo da fase E concêntrica do movimento, ocorre uma extensão do quadril, e isso repercute no encurtamento também dos isquiotibiais nesta articulação. E isso, pessoal, leva ao encurtamento muito grande dos isquiotibiais. E aí, esse grupo muscular pode começar a entrar em insuficiência ativa, ou seja, quanto mais encurtado o músculo, menor sua capacidade de produzir torque e, consequentemente, participar do movimento. Então, isso explica também que os isquiotibiais não conseguem participar tão efetivamente da elevação pélvica. Eles participam de forma efetiva. Mas se o joelho estivesse mais estendido, eles conseguiriam participar mais da extensão do quadril. Só que como eles estão previamente encurtados no joelho, e essa extensão do quadril encurta eles ainda mais, eles entram numa posição de possível insuficiência ativa. Eu não posso afirmar aqui que entra ou não, mas possível insuficiência ativa, e quanto mais o músculo é encurtado, menor sua capacidade de produzir a extensão do quadril. Isso repercute, então, numa maior dependência do glúteo máximo, das fibras do glúteo máximo, para conseguir estender o quadril, e, consequentemente, isso também explica essa maior atividade eletromiográfica muscular durante a execução da elevação pélvica. Então, reforçando aqui, são dois fatores que explicam que a literatura traz, que explica essa maior atividade eletromiográfica. Qual o primeiro fator? É que o glúteo máximo ele tem a sua maior capacidade de torque e atividade eletromiográfica quando atinge a posição zero, vou botar aqui para vocês, reforçando, ó, de extensão do quadril, ou extensão total do quadril, que foi classificado no estudo como posição zero, que ele está mostrando alguns músculos que também participam, eretores da espinha, ó. Nessa posição aqui, é o momento em que o glúteo, analisado via dinamômetro, que é o padrão ouro, para analisar torque muscular, que foi observado o quê? Que nessa posição de extensão total do quadril, 0 graus de flexão do quadril, extensão total, é o momento que o glúteo consegue produzir maior torque e, consequentemente, atividade eletromiográfica. E como o indivíduo entra nesse momento durante a execução da elevação pélvica, e nesse momento ainda tem torque resistivo contra esse movimento de extensão, a resistência produz o torque resistivo, a resistência quer produzir o quê? Esse movimento aqui, ó, para baixo aqui, ou seja, a resistência está no sentido vertical na direção de cima para baixo. Então, isso produz a flexão do quadril. E como o indivíduo entra nessa posição, que é o 0 graus de extensão, e ainda tem torque contra o movimento de extensão do quadril, é uma das explicações para a maior atividade do glúteo máximo em relação a exercícios mais clássicos como agachamento, elevação pélvica e afundo. E outro fator também que explica esse comportamento é em relação aos isquiotibiais, porque o indivíduo flexiona o joelho, encurta os isquiotibiais nessa articulação, na articulação do joelho, e quando vai ascendendo o movimento, fazendo a extensão do quadril pela prévia flexão do joelho, pelo prévio encurtamento dos isquiotibiais nessa articulação, eles não têm capacidade, ou diminuem sua capacidade de contribuir com o glúteo para fazer a extensão do quadril. E isso leva, então, uma entrada, podemos dizer assim, uma entrada em insuficiência ativa
discotibiais, diminua a capacidade dele de participar da extensão do quadril com o glúteo máximo, e, consequentemente, fique mais a cargo, fica mais intenso para o glúteo máximo estender o quadril. Pessoal, um ponto importante aqui a citar para vocês é que eu não estou dizendo que atividade eletromiográfica tem relação direta com hipertrofia muscular. Não estou dizendo que para glúteo o exercício de agachamento a fundo, levantamento de terra não serve. São exercícios que produzem uma boa atividade eletromiográfica do glúteo, principalmente o agachamento e levantamento terra, só que esses são os fatores que explicam essa maior atividade eletromiográfica muscular para a elevação pélvica. Isso não quer dizer que numa sessão de treinamento eu não possa ter exercícios, a prescrição, planejamento de exercícios como agachamento, e também dentro dessa mesma sessão, exercícios como a elevação pélvica. É totalmente passível de ser executado, e esses exercícios se somam, não se anulam, pensando em atividade e pensando em trabalho do glúteo máximo. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Qualquer dúvida, vocês podem aqui se manifestar aqui nos comentários. Vai ser um prazer trocar ideia com vocês. Valeu, abraço. Olha só, o Treino em Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar. Quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso? Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.